Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso DupraCast. Hoje um assunto muito na moda, um assunto muito em alta para a gente falar, degustar e você nunca vai cansar de ouvir, porque a gente vai falar um pouco aqui do nosso equilíbrio mental, das doenças psiquiátricas e o que tem acontecido nessa modernidade com o mestre, Dr. Marcos Zanetti, para a gente aqui hoje, com muito conteúdo. Dona Leide, algum aviso antes de começar? Ai, cara, fica ligado nesse podcast que vai ter muita informação foda aí pra ajudar na mente, A grande né. questão que a gente estava conversando aqui nos bastidores é justamente o que tem acontecido nesses últimos tempos aqui de pós-pandemia e etc. Doutor Marcos, primeiramente, muito obrigado pela sua presença. Queria entender o que você sentiu no consultório com o movimento de quarentena, pandemia, né, o que aconteceu no pós, o que a gente está vivendo hoje. Percebo muitas pessoas que não tinham nenhum distúrbio ou nenhum desequilíbrio psiquiátrico e agora que vem apresentando pânico, ansiedade, algumas pessoas com depressão. O que na prática você vem sentindo? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui bom, a pandemia, né, impactou evidentemente a grande maior parte das pessoas, né, e pude observar, aí falando da minha experiência pessoal, dois grandes extremos. Aquelas pessoas que aproveitaram, né, o desafio da pandemia e se reinventaram, eram sedentários, começaram a fazer atividade física, começaram a se cuidar melhor, e aquelas pessoas que realmente ficaram intimidadas, se retraíram, e foi surpreendente eu ver pacientes que tinham quadros graves que se reinventaram e que assim eram sedentários e até melhoraram com a pandemia, foi muito curioso isso, mas o contrário também é verdade. E na média, houve sim, né, isso vários estudos de diferentes países mostraram, um aumento, né, na frequência aí de diferentes transtornos, principalmente estresse pós-traumático, os transtornos ansiosos e depressão na população, e é claro que isso se reflete na nossa clínica. E algo que, nossa, foi sobrecarregando, não só a mim, mas todos os profissionais de saúde mental, né, colegas psiquiatras, psicólogos, é que quando você tem um tempo de clínica, você tem lá a população, né, de pacientes, famílias que confiam em você. E em épocas normais, você tem lá uma taxa, né, de que pessoas que enfrentam situações difíceis e pioram, mas com a pandemia, assim, a quantidade de pessoas que estavam, sabe, bem ou estáveis há muito tempo e de repente começaram a piorar e começaram a ligar, chegou uma hora que eu estava, nossa, não estou dando conta, assim, foi muito intenso, muito intenso. É uma dúvida que eu fico, na casuística em geral da psiquiatria, quantos pacientes psiquiátricos que se dedicam ao estilo de vida? Olha, essa é uma ótima pergunta e eu não tenho uma resposta, para ser sincero. Talvez exista uma estatística, mas eu não conheço, não fui buscar especificamente, mas sem dúvida é um tema que tem sido cada vez mais falado, muitos psiquiatras se especializando, né, em medicina e estilo de vida, fazendo curso de medicina e estilo de vida, e de fato, né, quando você pega, né, as condições mais prevalentes, por exemplo, depressão, que hoje é a maior causa de incapacidade, né, de anos vividos com incapacidade no mundo, tem sim um subgrupo de pacientes, né, com depressão que tem ali uma contribuição maior da genética, mas a grande maior parte, eu diria, dos quadros de depressão, eles se originam através de hábitos de vida não saudáveis, desde a alimentação, sedentarismo. E por que eu vejo, né, muitos pacientes psiquiátricos e principalmente muitos consultórios também de psiquiatras que não abordam o tema estilo de vida e já partem direto para uma ou terapia ou medicação. O que falta para a psiquiatria absorver essa necessidade de mudança de estilo de vida, na sua opinião? Eu acho que começa, com a faculdade de medicina, né? Eu acho que a faculdade de medicina, pelo menos o meu curso médico na USP, mas hoje, né, até o congresso que teve o Gut Brain, recentemente tiveram vários estudantes, tive a oportunidade de conversar com eles. O que eu sinto que pelo menos a maior parte das faculdades não ensina nutrição, não ensina fisiologia do esporte, né? É uma formação muito focada na doença e eu acho que estão hoje, né, a faculdade de medicina ela treina seguidores de diretrizes, né? Ela não, eu sinto que as faculdades elas não Sim. estão estimulando o raciocínio crítico, a pensar, o aprofundamento, né, no estudo da fisiologia e tudo que envolver né, estilo de vida, né, nutrição, alimentação,
fisiologia do esporte, eu pelo menos não tive na faculdade, tive que estudar por conta própria depois e percebendo a importância, né, para os pacientes. Tá. No seu caso, né, a sua clientela, você acabou se destacando por absorver casos refratários, que significam casos difíceis que você provavelmente não conseguiria ter uma condução de várias outras maneiras, outros profissionais tentaram, todo mundo tentou dar o seu pitaco, não conseguiu, aí acaba esse paciente chegando no teu consultório. A gente sabe que esse foi um destaque aí da tua carreira. O que que você chama de um caso refratário? Por que que um caso seria refratário? A gente pode aí pensar num paciente que tenha, sei lá, ansiedade ou depressão, ou até o próprio transtorno bipolar. Por que que um caso seria refratário e chegaria até o teu consultório? O paciente, ou o caso refratário, é aquele que não leu o livro, não leu a diretriz, né? Quer dizer, ele foi, né, tentado os tratamentos habituais ou as etapas de tratamento propostas, recomendadas nas principais diretrizes, e mesmo assim não foi obtida uma melhora satisfatória. Existem várias razões para isso, desde má aderência do próprio paciente. A má aderência é um grande problema na medicina, e aí, né, se você consegue identificar uma má aderência, quer dizer, o paciente que não seguiu o tratamento exatamente como deveria, é até difícil falar de refratariedade, mas isso faz parte realidade hoje, né? As pessoas querem atalhos e querem soluções rápidas, mas mesmo assim tem aquelas pessoas que vão lá, fazem tudo que foi recomendado e mesmo assim não melhora. É aí que a gente está falando dos pacientes ou quadros refratários aos tratamentos habituais. E de fato é uma coisa que eu sempre gostei de desafios, né? E sempre foi um prazer para mim atender esses pacientes. Porque isso estimula a gente a ir além, né? Estudar mais e ir além, e entender o que está acontecendo com aquela pessoa. E é muito comum na medicina, né, principalmente na interface da psiquiatria com outras especialidades médicas, neurologia, hospital geral, né, pacientes que não respondem aos tratamentos habituais ou com sintomas que os exames não esclarecem, você classificar como somatização, transtorno de somatização, antigamente muitas vezes ainda chamado hoje tradicionalmente pejorativamente de histeria, né? Mas eu recebo muitos pacientes com esse diagnóstico e fui vendo que muitos deles não era isso, eles tinham condições metabólicas, médicas e que, né, ainda não são bem classificadas, bem compreendidas. Fantástico. Isso que você comentou é fantástico. Quando a gente vê, né, a psiquiatria ela é muito montada, né, nos DSMs, né, nas classificações de doenças e, né, nas caixinhas, como se fossem pastas, né? Mas existem pacientes que você não vai conseguir encaixar em nenhuma pasta, né? Esses pacientes são os mais talvez difíceis de conduzir, porque você não tem, né, uma linha ali editorial de o que que você vai ter que fazer com ele, qual é a medicação que você tenta primeiro, qual é a medicação que você tenta segundo. Então, talvez esse método de objetivar uma coisa tão subjetiva que é a mente, talvez não tenha atrapalhado o nosso know-how com a psiquiatria, por exemplo, o fato da gente ter várias classificações. Sabe, você vai classificar um distúrbio de déficit de atenção, né? Hiperatividade e transtornos de hiperatividade e déficit de atenção. Se você for diagnosticar, você vai seguir lá o protocolo, você vai ver lá, se for um adulto, se tiver 5 dessas causas, você considera que ele tem um déficit de atenção. Se for uma criança, se tiver 6 dessas causas, você considera que ele tem déficit de atenção. Só que muitas vezes ele pode ter 4 das causas, ou ele pode ter às vezes 5 das causas de outras coisas. Então, como que a gente pode transformar essa classificação, que é uma coisa bem de tabela, em uma psiquiatria talvez mais humanizada, no sentido de entender, individualizar, customizar e agir de uma forma um pouco mais integral? Você tem razão, Dupra, esse é um excelente ponto. Essas classificações elas são arbitrárias e as pessoas que criaram elas sabem disso. Isso, assim, quem está treinado para usar sabe dessas limitações. O problema é que muitas dessas classificações elas são, né, publicadas, abordadas na mídia como se fosse algo absoluto. Essas classificações elas foram importantes para se criar uma linguagem comum, né, tanto para ensino como para pesquisa. Isso, de fato, né, Ajuda. aumentou, estimulou o desenvolvimento de conhecimento nessa área, mas é importante estar ciente dessas limitações. Então, são arbitrárias. Primeiro, os diagnósticos psiquiátricos, eles não são entidades naturais, tipo Covid-19, que a gente tem lá um vírus, um Sim, agente etiológico bem definido. São síndromes, né, que então são sintomas que ocorrem
por alguma razão na população, que, né, ao longo aí dos séculos, os autores foram descrevendo e observando, né, olha, né, tem um grupo de pessoas que tem esse padrão de comportamento, vamos estudar, né, e na época, quer dizer, os tratamentos eles são muito recentes na história da medicina, né, na história da humanidade, os tratamentos comportamentais, sejam farmacológicos ou psicoterapêuticos. E aí, né, muitos autores ficavam observando o que acontecia com essas pessoas ao longo do tempo. Só que essas síndromes, elas de fato elas são inespecíficas, e existe uma sobreposição de sintomas, então muitas vezes é difícil, por exemplo, você separar um transtorno ansioso, um transtorno de déficit de atenção, de um transtorno bipolar, não existe nenhum exame que nos dê essa certeza, né, e nós psiquiatras somos muito cobrados por isso, então é difícil transmitir essa complexidade para o público leigo e para os pacientes. E como, né, que isso tem evoluído nos últimos anos, hoje existe uma tendência, né, que a gente, né, observa tanto na última edição do Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria como do CID-11, né, que passa a valer esse ano da Organização Mundial de Saúde, os diagnósticos psiquiátricos eles serem feitos de forma mais dimensional, ou seja, a partir de síndromes de sintomas, né, mais do que categorias arbitrariamente definidas. Ah, melhor. Aí talvez a gente vai ter talvez uma capacidade, né, de ter essas sobreposições. Uma questão interessante, você comentou a parte, né, de vamos fazer então trabalho científico, isso é interessante, porque quando você faz uma coisa subjetiva virar objetiva, você tem como ter métodos de medir. Então, quando você passa isso para uma pesquisa, é muito importante você ter esses critérios diagnósticos. Mas o que também a gente percebe bastante é até um certo uso dessa objetividade pelas indústrias farmacêuticas para falar, cara, se tiver isso aqui, tem que tocar tantos miligramas de tal remédio, etc. O que que você acredita que tenha sido o papel da indústria farmacêutica na própria psiquiatria? Você acha que teve realmente alguma influência grande da indústria farmacêutica na psiquiatria ou foi o contrário? A própria psiquiatria precisava de medicamento e trouxe a indústria farmacêutica. O que que você acha que aconteceu para a gente chegar nesse momento onde as pessoas ainda são tratadas como, né, se encaixou numa pasta, vai tomar esse medicamento, se encaixou na outra, vai tomar aquele medicamento. Não deu certo o primeiro, você vai substituir e colocar o segundo. Você acha que isso foi um lobby da indústria farmacêutica como uma influência em relação até aos próprios, né, fundos de pesquisa e etc. Ou você acha que foi a necessidade de tratar de alguma maneira e realmente os medicamentos já vinham melhorando e eram uma boa solução e aí a psiquiatria colocou esses medicamentos nessas pastas? Então, sem dúvida, a indústria farmacêutica teve uma contribuição fundamental para o desenvolvimento e para a melhora do conhecimento, né, do funcionamento cerebral. A maior parte dos medicamentos psiquiátricos, os primeiros, eles foram descobertos ao acaso. Era uma molécula para tratar tuberculose, mas que viu que melhorava o comportamento, e aí foi se, né, estudando para entender o que essa molécula fazia, né, e daí a partir disso, né, se desenvolveu um grande conhecimento sobre, né, funcionamento do cérebro, os sistemas químicos cerebrais, mas nesse processo existem consequências não intencionais ou não desejáveis, que é o viés de financiamento dos estudos, né? A indústria farmacêutica ela tem muito mais poder de financiamento, né, do que, por exemplo, outras métodos de tratamento que não tem patente, por exemplo, alimentação, estudos Sim, de intervenção dietético alimentar que não tem uma patente. sim, E isso não é culpa da indústria sim, farmacêutica. Claro, existe aí toda uma discussão, né, de que você tem um viés de publicação, de que você publica muito mais dados positivos do que negativos. Eu acredito sim que exista algum tipo de manipulação, às vezes, de dados de bastidores, né, mas houve uma contribuição importante também positiva da indústria é, farmacêutica, mas a nossa sociedade ela ainda não, ela teria que se organizar melhor em o que fazer com isso e como, né, tentar equilibrar esse viés de financiamento, por exemplo, para intervenções de estilo de vida, que de sim. novo não tem patente, então os estudos de atividade física, os estudos de intervenções como disse, alimentares, eles são de financiamento público. Hoje até se tem um grande acúmulo de estudos e ninguém tem dúvida do benefício dessas intervenções, mas mesmo assim o tamanho dos estudos, o volume, né, é inferior muitas vezes aos estudos, né, de fármacos. E é claro que isso, nesse conceito de medicina baseada em evidências, e se discute muito também as falhas desse modelo, que foi muito importante
você tem uma consistência, né, na proposta, no desenvolvimento de diretrizes de tratamento, mas que hoje, de novo, existem falhas, mas isso influenciou muito as diretrizes. Então, hoje sim, existe talvez um viés das diretrizes em relação aos tratamentos, né, principalmente psicofarmacológicos e psicoterapêuticos. Tem muito estudo de psicoterapia. A psicoterapia ela é considerada fundamental em qualquer diretriz de tratamento de qualquer transtorno mental, mas intervenções alimentares, nutracêuticas, estilo de vida, muitas vezes está lá no apêndice medicina complementar, medicina alternativa, o que por vezes me incomoda, né? Sim, sim, sim. Na sua opinião, qual que é o peso de um tratamento farmacológico? Vamos pegar uma pessoa que tem a depressão. Qual é o peso de um tratamento farmacológico e o peso do tratamento de estilo de vida? Essa é uma ótima pergunta. Eu diria que isso tem que ser individualizado, e esse é um outro problema das diretrizes de tratamento. Elas não trazem uma grande forma de individualização, é muito empírico, é muito na base, né? Então, as diretrizes de tratamento, elas são baseadas, né, na eficácia média da intervenção na população. Mas o que vale para a média da população pode não valer para aquele indivíduo, né? Então é evidente, você pega um indivíduo que está sedentário, se alimenta mal, hoje a gente tem todo esse conhecimento do impacto disso no intestino, no cérebro, e como isso pode começar a levar à depressão. Poxa, esse indivíduo é um indivíduo que a gente deveria, antes até, né, de pensar, isso depende também da gravidade do quadro, mas se for uma depressão leve, antes de pensar, sabe, um tratamento farmacológico, de você instituir mudanças de estilo de vida e educar o paciente sobre isso, porque muitas vezes os pacientes, o que eu percebo é que o público leigo, os pacientes, eles subestimam a importância disso para o cérebro, né? De novo, né? Acho que tem uma questão de conveniência também. Quando a gente fala, as pessoas estão buscando atalho e soluções fáceis, também às vezes por uma restrição de recursos, tanto de tempo como financeiro. Melhorar estilo de vida, muitas pessoas veem como caro, né? Sim. Comer orgânico, comer bem, né? Uma boa academia, mas, né, tem vários estudos mostrando que dá para ser acessível, né, que não necessariamente é caro, mas eu vejo que as pessoas têm muito essa visão. E então, voltando para a sua pergunta, eu acho que tem que individualizar, e isso vai dar arte ainda de cada profissional, porque as diretrizes de tratamento, elas não nos ensinam como individualizar. Na verdade, lá é muito baseado nisso. Passo A, faz isso, não respondeu, vai para o passo B, e tudo baseado na média da população, sem grandes individualizações terapêuticas. Tá. É interessante. Eu vejo geralmente, né, na prática, muitas pessoas que têm uma vida mais desregrada, e aí eu vou colocar aqui um ponto muito importante no sentido de vida desregrada. Eu não digo nem de exercício físico, porque às vezes a gente fica um tempo sem fazer exercício físico, dá um baque, mas você ainda consegue ter um certo equilíbrio mental. Mas uma coisa que eu percebo que tende as pessoas para um desequilíbrio muito rápido é você modificar o ciclo circadiano, né, o ciclo, né, cronobiológico. Então aquelas pessoas que acordam às 11 da manhã, né, começam o dia às 11 da manhã, acordando, abrindo os olhos às 11 da manhã, vão dormir 4 da manhã, são jogadores de pôquer ou trabalhadores noturnos. Essas pessoas realmente têm aí uma labilidade, uma instabilidade tendenciosas para depressão ou ansiedade um pouco, talvez, maior. Existe alguma estatística que mostra, em relação ao ritmo cronobiológico, no teu consultório, você toma alguma atitude em orientar a pessoa a estar sincronizada com a natureza, acordar com a luz do sol, dormir quando o sol, né, já teve um tempo de se pôr, não dormir de madrugada? Existe alguma tendência nesse sentido? Olha, sem dúvida existe uma tendência, isso é mais bem estudado em relação à resposta metabólica, até risco de obesidade, em relação à crononutrição, quer dizer, o horário em que você concentra, né, a maior parte da ingesta de caloria, né, por exemplo, o indivíduo que funciona mais cedo, ele realmente, se ele concentrar mais as calorias no café da manhã, ele vai ter um risco muito menor de desenvolver obesidade, síndrome metabólica. Agora, o indivíduo que é mais matutino, o notívago, esse já não se beneficia tanto, mas de qualquer forma, eu acho que o que tem muito, né, o que a gente está falando aqui dos cronotipos, então você conhecer, mapear e respeitar e tentar adaptar a rotina de vida do indivíduo para aquele cronotipo,
Isso é uma tendência da medicina hoje, mas que esbarra em alguns limites sociais. Então, se a pessoa, por exemplo, é um profissional autônomo que tem uma flexibilidade, consegue determinar o próprio horário, isso é possível de ser aplicado. Mas se o indivíduo escolher uma carreira mais tradicional, é um assalariado e que é cobrada a presença, ele entrar, sair determinadas horas, isso já fica um pouco mais desafiador, né? E aí também começam, né? Aí é um cronotipo, um distúrbio do sono. Será que essa pessoa tem uma insônia ou na verdade, né? Ele foi um distúrbio de ciclo circadiano, ele foi, né, biologicamente, o corpo dele foi feito para, né, dormir mais tarde, acordar mais tarde. Quando possível, acho fundamental isso, você adaptar a vida do indivíduo ao cronotipo dele, e é uma área que eu acho que os estudos vão expandir muito, ainda não tem tantos estudos, mas, de novo, eu acho que para alguns pacientes, algumas pessoas se esbarram em alguns limites de vida real, horário da escola, Sim. né, horário do trabalho. Se tivesse um método diagnóstico, ia resolver bem, assim, no sentido, sei lá, a dona Leide faz um teste, precisa dormir 10 horas. A gente exige um pouco menos dela, ia estar um pouco mais feliz. Tá triste hoje, dona Leide? Tem questionários, né? Isso é relativamente simples até de avaliar, eu acho, Duprat. Sim, sim, Mas é sim. uma minoria dos médicos ou profissionais de saúde que avalia isso, que presta atenção nisso. Sim, sim, eu vejo pouquíssimos e eu vejo muitos, assim, pacientes na prática. Eu vejo muito, isso é muito comum, por exemplo, se você faz uma viagem, por exemplo, para um lugar com natureza e que por um acaso, né, no hotel não tem janela ou a janela é vazada e você acorda com a luz do sol. Eu percebo o relato de muitas pessoas, a melhora, né, em relação ao humor, a melhora em relação à ansiedade. Então, para mim, existe ainda uma magia muito grande aí na natureza em relação à sintonia com o funcionamento cerebral, que poucas pessoas valorizam. Então, é só a gente comparar, né, fases que as pessoas, adolescente, adulto, jovem, que as pessoas saem mais e acordam muito mais tarde, dá aquela deprê, né, quando você troca o seu dia pela noite. E eu percebo que pouca gente fala nisso quando a gente pensa em equilíbrio Verdade. cerebral, né? Pouca gente fala nesse tópico. Qual é o momento que você acorda, qual é o momento que você, né, dorme e olha para o sono com uma maneira até terapêutica. Agora, se você fosse falar para a gente aqui estatísticas dos casos refratários, se você pega muito caso refratário no seu consultório, qual é a porcentagem dos casos, seja dos dois maiores, eu falo depressão e ansiedade, que são os dois maiores, mas também vamos colocar os transtornos de humor. Qual é realmente a estatística de casos refratários? Você tem 100 pessoas que têm depressão. Quantas delas vão ser bem tratadas hoje, pelo que a psiquiatria faz hoje, e quantas vão realmente ser refratárias e vão ter que. Aliás, também, o refratário, uma dúvida antes de você dar essa colocação. O refratário, ele sempre fica pior do que ele estava antes do tratamento ou ele só deixou de melhorar? É uma outra dúvida que eu tenho. Então, o que é o caso refratário e qual é a porcentagem dos pacientes tratadas que vão ser casos refratários? Eu adoraria ter uma resposta simples, mas vai ser um pouquinho complexa, porque depende de como foi feito o estudo. Se você pegar só isso, pega uma população, vamos lá, 100 pacientes e administrar um tratamento sistemático, ao redor de 30% vão se mostrar resistentes para depressão, mas se aplica mais ou menos a mesma proporção para, por exemplo, esquizofrenia, psicoses. Tá. Mas quando você pega estudos naturalísticos que seguiram uma população com depressão ao longo de anos, você vê que depois de 5 anos, só 30% se mantém remitido, sem ter tido nenhuma recaída, que se mantém, tiveram uma melhora e essa melhora se sustentou ao longo do tempo. O problema é que isso é um estudo naturalístico, você não está controlando se a pessoa aderiu ou não aderiu ao tratamento, como é que foi os hábitos de vida Sim. dela, né? Então eu acho que assim, existem muita... O fato é que, independente de qual número, mesmo que seja 30%, é muito, porque a porcentagem, quer dizer, os transtornos do humor, ao longo da vida, ao redor de 20% da população vai preencher critério para algum transtorno do humor, vai ter algum transtorno do humor ao longo da vida. Então, mesmo 30% disso, para a população já é um problema de saúde pública, né? Mas também, quando você pega esse dado que, poxa, depois de 5, 6 anos, só 30% das pessoas têm uma melhora sustentada, o que está acontecendo, né? Não é só por refratariedade aí, é porque, de novo, algumas pessoas não conseguem dar conta do tratamento, não sustentam o tratamento, não vê sentido no tratamento, entre aspectos de personalidade, entre aspectos da pessoa não ter sido adequadamente, muitas vezes, educada, né, sobre o que
né, o que é o transtorno dela, que quadro é esse, o que é um bom tratamento, né, e aí a gente vê hoje, né, quando você pega como é feita as consultas médicas do sistema, né, tanto público como suplementar, eu dou muitas aulas e muita supervisão profissionais, poxa, eles têm que atender o paciente em 10, 15 minutos, fazer uma primeira Nossa. consulta em 20 minutos. Não dá para você né, entender nada muito da vida da pessoa Entender ali. nada. Como é que você vai fazer uma psicoeducação? É você orientar a pessoa sobre aquele quadro, a importância, né, não só eventualmente do medicamento, mas da terapia, do estilo de vida. Você não consegue, faz 20 minutos eu não consigo nem conhecer a pessoa, mal Sim, conhecer sim. a pessoa, né? Sim, é muito pouco, né? Uma conversa de 10 minutos. Nossa, não É, dá pra se aprofundar em nada. não, e ainda é uma pessoa que está com labilidade emocional, né? Uma dúvida, você falou dos 30% que estariam, vai, em remissão. A gente pode falar em cura na psiquiatria, no teu ponto de vista? Sim, tem algumas situações que é um episódio pontual, que a pessoa melhora e pode se falar em cura, sim. Tem Não, não, situações que a gente pode não falar é em uma cura. tendência que a pessoa tem que sempre ficar esperta ali, que pode voltar, Tipo tipo, ansiedade, dá pra curar a ansiedade. A ansiedade é um pouco mais complexa, porque a maior parte dos quadros de ansiedade está associados a alguns traços de personalidade Tá. que tendem se a ser manter. mais persistente no tempo. Mas ainda assim eu acredito que seja possível falar em cura. Sabe? Eu ainda assim acredito que seja possível falar em cura. Não para todos os pacientes, de novo, varia muito de caso para caso. Quando a gente pega, por exemplo, herdabilidade dos transtornos mentais na população. Herdabilidade é assim, numa população de pessoas com determinado quadro clínico, vão pegar depressão. População de pessoas com depressão, ao redor de 30%, né, você pode atribuir a fatores predominantemente genéticos. Esses 30% dos pacientes com depressão são provavelmente aqueles pacientes com depressão que têm um histórico familiar, que a depressão começou mais cedo, na infância, às vezes na adolescência, e são quadros que na maior parte das vezes independe da personalidade ou de fatores de vida. É claro que hábitos de vida podem atuar como agravantes e perpetuadores, né, ao longo do tempo, mas são pessoas que vão tender até o que a gente chama uma depressão recorrente, que é igual pressão alta ou diabetes. Você para o remédio, quer dizer, diabetes tipo 1, né? Aham. Oh, O 2 também é um sim, hábito de sim. vida. Mas você para o remédio, a pessoa deprime, Nossa. do nada, de forma Nossa. desproporcional. Mas 70%, né, dos casos de depressão na população se devem mais a fatores ambientais. Sim. Então, a maior parte dos casos de depressão na população se deve a fatores ambientais. Então, boa parte desses, eu acho que é possível sim falar em cura. Tá. Doc, falando em vida prática, em qual momento uma pessoa ansiosa precisa procurar uma ajuda médica? Porque tem uma ansiedade que é saudável e tem aquela ansiedade que é patológica. Qual que é a virada de chave que ela tem que acender, aquele alerta para ela procurar um profissional como você? Perfeito, eu acho que a sua colocação, Leide, é perfeita, porque assim, a ansiedade é um sentimento natural do ser humano, só não tem ansiedade quem não está vivo. E a ansiedade, ela tem um valor evolutivo adaptativo, ela apesar de ser inerentemente desconfortável, ninguém gosta de estar ansioso, mas é aquela água que bate na bunda e faz a gente tomar uma atitude, né? Desde empreender, né, ter iniciativa, né? Toda pessoa empreendedora, ela é ansiosa, né? Quem não é ansioso é passivo. Agora, a ansiedade ela passa a se tornar desadaptativa quando ela mais nos paralisa e gera desgaste. Então, em vez de fazer esse movimento, né, produzindo na gente esse movimento de ir para fora e para frente, ela mais nos encolhe, nos paralisa. Esse, né, é um primeiro sinal de que essa ansiedade ela está um sinal de alerta que essa ansiedade está se tornando, né, disfuncional, desadaptativa. E normalmente isso vem acompanhado também com muito desgaste físico e mental, uma dificuldade de relaxar, alteração de sono, tensão, dor muscular, né, outros sintomas físicos, má digestão. Então, são vários sinais de alerta que, opa, é melhor a gente Entendi. parar e buscar uma ajuda. Entendi. Boa. E também eu percebo muitas pessoas hoje com essa questão da ansiedade. Tem muita gente que está começando a ter aquela vontade de não entrar nos psicotrópicos, né? Eu ouço muito essa frase assim, eu não queria tomar remédio É. para a Minha cabeça. irmã, Tua irmã é assim? minha irmã. Foi, Ela fala que foi. não quer tomar Não, remédio ela teve que chegar no nível dela não conseguir sair de casa para ela tomar para ela remédio. tomar remédio. Então, isso é um fato que a gente percebe cada vez mais as pessoas não querem, né, tem um certo ranço de tomar os psicotrópicos. E quando a gente fala em alguns transtornos, por exemplo, o transtorno bipolar, né, que é um assunto que você já aprofundou bastante na vida,
existe a possibilidade de fazer um tratamento de um transtorno bipolar com coisas naturais, sem psicotrópicos? Então, ótimas perguntas, né? Primeiro, acho que tem esse movimento mesmo hoje das pessoas, né, terem um certo receio em relação aos medicamentos. A nossa cultura ela é muito pendular, né? Quando teve a geração Prozac, lá no começo dos anos 90, né? Prozac resolvia tudo, Prozac e os primos dele, né? É um ótimo remédio, ainda uso ele, tá? Para alguns pacientes é um ótimo remédio. E hoje as pessoas estão indo para um outro movimento. De novo, eu acho que as generalizações são difíceis. Tem pessoas que realmente podem se beneficiar de medicamentos e medicamentos psicotrópicos, né? A maioria deles, não todos, mas os antidepressivos, mesmo os antipsicóticos, eles podem ser vistos como promotores de saúde. Os antidepressivos, eles têm uma ação anti-inflamatória no corpo. Não é à toa que se você fazer... Tem uma pergunta simples. Hoje, qual é o medicamento com maior evidência de eficácia para a Covid-19? Provavelmente um antidepressivo, fluvoxamina. Tem até meta-análise dela, né, da eficácia dela para prevenir, né, gravidade, prevenir hospitalização em pacientes com Covid-19. Mas por quê? A maior parte dos antidepressivos tem uma ação anti-inflamatória no corpo. As pessoas elas desconhecem todos os benefícios que muitos medicamentos têm, né? Mas tem aquela preocupação da pessoa ou se acomodar ou achar que é só isso. E não é só isso, muitas vezes não precisa disso, nem as diretrizes de tratamento propõem isso. Quando você pega as diretrizes de tratamento de ansiedade generalizada, por exemplo, que seria um critério um pouco arbitrário que ajuda a gente a definir quando uma ansiedade se torna patológica ou depressão, né, depressões leves, a recomendação é psicoterapia. Não é medicação. Você vai pensar no medicamento para o paciente que não responde à psicoterapia ou o que é um quadro mais grave, ou que precisa de uma resposta mais rápida, por exemplo, um paciente oncológico que precisa ser submetido a um procedimento complexo. Dando um exemplo. Sobre a segunda pergunta, transtorno bipolar é possível tratar sem medicamento? Muito difícil, tá? Muito difícil, só com fitoterápicos. É muito difícil, assim. Existem alguns transtornos mentais, né, psicoses, transtorno bipolar, que o tratamento ele é central. Perdão, que o medicamento ele é central no tratamento. Não que seja para sempre. Eu tenho pacientes com transtorno bipolar que se tratou por um tempo, o paciente ficou estável e que a gente conseguiu tirar o remédio. Talvez seja uma minoria dos pacientes, mas também essa ênfase no estilo de vida ela é mais recente, porque o nosso cérebro é plástico, é isso que as pessoas têm uma dificuldade de entender, nosso cérebro é plástico, para o bem e para o mal, né? Os transtornos mentais, quando não adequadamente tratados, eu não estou falando aqui só de medicação, estou falando de tratamento num sentido mais amplo, a terapia muda o cérebro, tem vários estudos de imagem cerebral que mostram, quando você faz terapia, você muda o cérebro, tem estudos mostrando que a psicoterapia muda a flora intestinal, né? Quando você conhece a fisiologia envolvida, Uhum. né? Então a psicoterapia muda o cérebro, muda o intestino sem medicamento, né? Então quando você trata, né, de forma mais ampla, você previne complicações e você até pode permitir que seu cérebro se remodele para o bem. Eu já tive pacientes que eu consegui tirar a medicação, mesmo esquizofrenia. Você pega uma população com pacientes com esquizofrenia, ao redor de 25, 30% vão ter um episódio único e vão ter depois tender a nunca mais ter nenhuma manifestação na vida, mesmo você tirando o medicamento. Tudo bem, a maioria vai tender a recorrer, e isso que é muito desafiador para nós psiquiatras quando a gente está tratando, discutir isso com o paciente, tomar uma decisão compartilhada, né? Mas é possível, sim, você tratar por um tempo, promover o que a gente chama de neuroplasticidade, e o medicamento pode ser um aliado importante nesse processo, dependendo do caso, e depois conseguir tirar. E eu acho que você associar as intervenções de estilo de vida, melhorar a alimentação, atividade física, potencializam muito esse processo. Show. Perfeito. Perfeito. Qual que é, na sua opinião, o distúrbio mais difícil, né, no sentido medicamentoso ou de consultório, para ser tratado, para ser equilibrado? Acho que são os transtornos de personalidade, hoje talvez o mais paradigmático e que tem sido mais estudado, que deve ser um paradigma dos transtornos de personalidade e que tem sido bastante falado, que é o transtorno de personalidade borderline. Eu digo que ele é paradigmático porque ele mistura características de todos os outros transtornos de personalidade. Essa é uma área também que está atendendo muito a classificação que a gente falou no início aí para algo
mais dimensional, por exemplo, o CID-11 hoje, ele aboliu as categorias, as subcategorias dentro dos transtornos de personalidade, ele partiu por um diagnóstico puramente dimensional dos transtornos de personalidade, mas independente do nome que você der, os transtornos de personalidade eles são mais desafiadores, porque não é o remédio que vai resolver, depende de terapia, é muito importante, é fundamental a psicoterapia, e as terapias psicológicas são muito pouco disponíveis na população, muitas poucas pessoas têm acesso, né, e são quadros que hoje a gente tem psicoterapias, a psicoterapia ela evolui com o tempo, a gente pensa só, né, no Freud, na psicanálise, e claro, Freud foi um gênio, ele, né, nossa, capacidade de observação empírica, mas hoje você tem vários métodos que foram sendo derivados, foi sendo estudado o que é realmente essencial, o que é realmente... Você tem terapias de baixo custo e que são comprovadamente eficazes para quadros complexos, mas tem muito poucos profissionais ainda formados nessas terapias no Brasil e no mundo. Show. Sabe uma dúvida que eu sempre tive vontade de tirar? Se você já atendeu algum psicopata, quais são os traços de uma pessoa com psicopatia? E se quando você está atendendo ela, você fala para ela que ela é psicopata? Psicopata, assim... Raramente ele vai A procurar alguém. frequência na população... Não, procura, É? procura, porque o psicopata deprime, o psicopata tem toque, o psicopata usa cocaína, então muitas vezes o que faz o psicopata buscar ajuda não é a psicopatia, Uhum. né? As consequências. Esses psicopatas que não procuram ajuda, a gente vai ver muitas vezes no manicômio judiciário, outras, mas aí também são casos extremos, né? Eu acho que o cerne, né? Eu acho que o principal do transtorno de personalidade antissocial, que é o que é comumente chamado na psicopatia no nosso meio, isso aí que tá, quando você pega a literatura europeia, psicopatia é todos os transtornos de personalidade, qualquer transtorno de personalidade, não é especificamente o antissocial. Literatura anglo-saxã, e aqui no Brasil acho que a gente foi mais especializado em psicopatia, a gente está falando mais do sociopata, do antissocial, e que aí a característica principal é uma frieza afetiva, uma total ausência de capacidade de empatia ou de você, né, ressoar afetivamente, né, para o outro, e aí você pode ter, né, combinado a isso diferentes níveis de impulsividade, sadismo. Então você tem desde psicopatas muito bem adaptados, mundo corporativo, tem vários livros, filmes dedicados a isso, até um extremo, né, um Chico Picadinho totalmente impulsivo, sádico e que tem comportamentos totalmente desorganizados, né? Então o espectro da apresentação do psicopata ele varia muito, né, na população, mas chega bastante no consultório. A prevalência de psicopatia no sentido da sociopatia na população é ao redor de 3%, é bastante. E uma criança psicopata já dá para saber se ela vai ser psicopata? Que ela dá alguns sinais? Algumas vezes sim. Tipo... Você já vê uma frieza, já vê um sadismo, né? Aquela cortando criança a cabeça que vai das lá... pombas. Não, é isso que eu ia falar, matando gato. É isso mesmo, né? Matando os animais, né? E você vê isso, ela não percebe que... Ela não tem essa consciência, o sociopata ele não tem essa consciência que ele não percebe o sofrimento alheio. Né? Ele não tem empatia, ele vai lá, mata o gato, queima o animal doméstico, e ele não entende aquele estribuchado bicho, né? Ele não ressoa afetivamente com aquilo, ele não Muitas percebe o vezes, sofrimento. esse sociopata, às vezes, ele não pode se destacar por isso. Ah. Hoje a gente está vendo, nas redes sociais, tem uma galera que tem uma quer, galera que é né? sociopata. Não estou nem dizendo uma galera que é sociopata. Isso com certeza tem, porque já tem, se tem na incidência da É. populacional, vai ter também nas redes. Sim. Mas o que eu quero dizer é, existe talvez uma tendência do sociopata se destacar mais como líder, porque ele não está nem aí porque vão achar, e ele mesmo faz o esquema guruzada, assim? Total, com certeza, né? Hoje, né, eu acredito que a gente viva numa sociedade que reforça alguns traços de sociopatia, e a nossa sociedade tem muito poucos mecanismos ou mecanismos eficazes de controle, né, disso. E você tem Desvendar isso, né, talvez. de desvendar ou fazer alguma coisa a respeito, né? Muitas vezes você desvenda, mas mecanismos, por exemplo, da justiça foram criados justamente para o direito de defesa ou para, né, você, né, cercar, né, garantir os direitos das pessoas de boa índole, muitas vezes são explorados de forma tecnicista, né,
por psicopatas. Eu acho que a nossa sociedade hoje não tem grandes mecanismos para se proteger disso, e a gente tem claramente psicopatas em posições de poder em Nossa. diferentes esferas da nossa sociedade. Isso é Sim, muito sim. evidente. Perfeito. E quando a gente falou, você falou na refratariedade, então, né? Aí você só não explicou o que que é ser refratário. É você não responder ao tratamento e continuar igual você estava? É você ter o tratamento e piorar do que você estava? Ou você não ter a melhora que você esperava? Tudo. Tá bom. A pessoa que não, na verdade, se a pessoa não ter, claro, quando você fala, a pessoa não melhorar satisfatoriamente com os tratamentos recomendados, alguma dessas pessoas simplesmente vão se manter no mesmo patamar de não melhora, algumas vão piorar, e algumas sim, têm uma sensibilidade a, por exemplo, tem pessoas que pioram com alguns medicamentos, isso é possível também. Isso é informativo, de certa forma, porque a gente tem um arsenal de medicamentos muito amplo, com diferentes mecanismos de ação, e claro que a pessoa piorar com determinado medicamento é uma informação clínica relevante, mas esses três caminhos podem acontecer. Normalmente, transtornos mentais graves, eles tendem a piorar com o tempo se não adequadamente tratados. Piorar de que sentido? Os sintomas agravarem, a pessoa começar a acumular dificuldades cognitivas, então a cognição no sentido de capacidade de foco, concentração, memória, raciocínio vai ficando cada vez mais prejudicada, porque os transtornos mentais graves eles estão associados a uma neuroinflamação, uma inflamação no cérebro. Sim, Isso vai provocando mesmo pequenas cicatrizes e o que a gente chama uma neuroprogressão sim. com o tempo. E por isso que a alimentação poderia entrar aí como um super adjuvante, né? É, Uma vez né? que a alimentação dos maiores inflamatórios que a gente tem, né, em relação até à barreira hematoencefálica, né? O famoso leaky brain, né, que a gente tem hoje em dia. Agora, quando a gente entra nesse ramo, né, de analisar o que que a nossa alimentação pode fazer por nós, né? Se por um acaso a gente tivesse algum horizonte para tratar essas pessoas com alimentação e com microbiota, etc., o que que você pensa aí que vai ser o futuro da psiquiatria com isso que você está vendo? Quão é importante você cuidar da alimentação para a pessoa melhorar um distúrbio? Então, hoje é fundamental, né? Hoje eu acho que cuidar da alimentação é fundamental, mesmo que a alimentação, a má alimentação, ela não seja a causa, por exemplo, esses quadros de origem mais genética, vamos chamar assim, mas ainda assim a alimentação ela pode atuar como um agravante, um perpetuador e potencializar negativamente essa neuroprogressão, essa inflamação cerebral, ocorrência de sintomas subcognitivos. E hoje, quando a gente pensa, né, de terapias, tratamentos para modular a flora intestinal, o eixo intestino-cérebro, a gente não está tão avançado como as pessoas imaginam, né? A alimentação ela ainda é o principal fator modulador do eixo intestino-cérebro, o principal fator modificável modulador do eixo intestino-cérebro. Sim, existe uma pesquisa, um investimento muito grande em pesquisa de probióticos, existem perspectivas, né, da engenharia, né, de micro-organismos, a engenharia microbiológica, o desenvolvimento de probióticos e que podem trazer novidades aí, possíveis tratamentos, mas eu realmente não acredito que isso por si só vai ser um tratamento no sentido assim, o sonho das pessoas é poder comer o X-Bacon, beber à vontade até de madrugada e ficar zerado tomando Sim, um probiótico, um probiótico. suplemento. Não é tão simples, infelizmente, Sim, né? Por exemplo, quando a gente pega compostos bioativos, né? Tá muito na moda hoje agora os polivitamínicos estão evoluindo e daí você vê polivitamínicos com licopeno, com sim, alguns compostos bioativos. Ocorre que você tem mais de 7.000 compostos bioativos na natureza. Compostos bioativos fitoquímicos, eles são produzidos pelas plantas para autodefesa, para automeostase, mas que têm funções muito importantes no nosso organismo. E o que os estudos, o que a gente sabe hoje é que primeiro quanto mais a gente estuda, a gente sabe, menos a gente sabe sobre esses sim. fitoquímicos, mas quando você isola esse fitoquímico do restante dos fitoquímicos dos compostos bioativos daquela fruta, daquela planta, Age ele diferente. perde, age diferente. Isso acontece até com os próprios canabidióis, né? Com o CBD e etc. Exatamente. E agora que você entrou, tocou no tópico dos probióticos, que a gente pode chamar, quando a gente está pensando em probiótico para agir na cabeça, na cachola, de psicobiótico, né? Os psicobióticos, eles podem modificar até a nossa formação de neurotransmissores, né? Sabe, o raminosos, ele pode aumentar a nossa formação de GABA, alguns lactobacilos podem aumentar a nossa formação de serotonina. O que que você considera
o poder desses probióticos ou psicobióticos no equilíbrio mental. Porque do mesmo jeito que você pode equilibrar e você dá um Rhamnosus, um Lactobacillus ou uma bifidobactéria e isso fazer bem, a gente sabe que a mente é uma alquimia. De repente isso também não pode estar prejudicando algumas pessoas? Não só pode, como eu tenho convicção que está. As pessoas hoje hoje estamos, né, vivendo esse modismo dos probióticos, as pessoas se auto-administrando por conta própria, sem entender que tudo que age no nosso corpo, inclusive os probióticos, podem agir para o bem ou para o mal, né? Você pode ter efeitos colaterais graves com probióticos, desde você ter um supercrescimento desses bichinhos no intestino e produzir, né, uma inflamação intestinal, mas mesmo dificuldades cognitivas. Um dado importante para as pessoas que hoje, né, a gente tem vários estudos procurando estudar como que é a microbiota dos pacientes com transtornos mentais graves, como isso se diferencia, né, da microbiota dos indivíduos que não têm transtornos mentais ou alteração de comportamento, e as pessoas ficariam surpresas em saber que os transtornos mentais graves, né, depressão, esquizofrenia, bipolaridade, autismo, já parecem ser caracterizados por um excesso de lactobacilos. Então por que as pessoas continuam tomando um monte de probiótico com lactobacilos, né? Não é por aí. Já tem um excesso de produção de GABA no intestino, né, dos pacientes com transtornos mentais graves, inclusive intestino irritável, né? Existe uma variabilidade de intestino, mas tem uma meta-análise recente em intestino irritável, mostrando que já tem um excesso de lactobacilos. Então, eu acho que o mercado, a indústria dos probióticos, ele tende a migrar agora para outras bactérias que não os lactobacilos. Sim. E uma coisa que eu cada vez mais tenho convicção é que os pacientes, ou a maioria dos pacientes com transtornos mentais graves, de novo, transtornos do humor, depressão, esquizofrenia, eles não precisam de lactobacilos. Eles precisam talvez de outros micro-organismos e que a gente pode estimular naturalmente o crescimento dessas bactérias benéficas no nosso intestino através da alimentação. E isso tem até um estudo com antibiótico. O antibiótico melhorou a pessoa, mais do que o probiótico. Tem um estudo muito interessante que eu me lembro, eu acho que é um estudo bem recente, se eu não me engano, do ano passado, que eles usaram antibiótico e o antibiótico melhorou o quadro depressivo mais do que o probiótico, ou seja, talvez brecar o crescimento melhorou mais do que só dar crescimento. Então as pessoas ainda têm essa falsa impressão que só colocar bactéria para dentro é o que tem que fazer. Uma coisa interessante, então já que a gente está falando de bactérias, se você, por exemplo, tem uma relação com a sua esposa tem tendência à depressão e a gente sabe que isso está relacionado às bactérias. Com um ano morando junto, você já tem boa parte da sua microbiota aí compartilhada. Existiria então talvez alguma tendenciosidade das pessoas que são depressivas conviverem com pessoas que não são depressivas, ou um melhorar o outro ou um piorar o outro? Você já pensou em alguma coisa desse tipo? Olha, essa é uma perspectiva muito interessante do para eu já pensei nessa possibilidade, mas eu desconheço estudos que avaliaram isso, né? Então, o quanto, né, você conviver e que de alguma maneira, seja por compartilhar às vezes mesmo os hábitos alimentares ou mesmo por beijar, etc, você compartilhar, né, de micro-organismos, o quanto isso pode influenciar. E quando a gente fala de uma pessoa que tem uma tendência, né, muitas vezes a gente remete isso à genética, e não necessariamente a genética para depressão, né, passa por essa genética está influenciando a flora intestinal. E, nossa, eu desconheço de novo estudos, mas eu atendo ao longo dos anos atendi tantas centenas ou milhares de famílias, indivíduos com depressão, e eu particularmente, empiricamente, na minha experiência pessoal, nunca observei essa associação, Tá. principalmente essas depressões que tudo indica que sejam mais genéticas, né? Esse Depressão padrão pesadaça. familiar que começou na infância, né? Mas pessoas que compartilham hábitos de vida insalubres, assim, não saudáveis e incomuns, sim, às vezes você vê essa associação. Tá, Mas a fantástico. microbiota melhora, né? No intestino. Quando junta um. Não, melhor ou pior, se Ah, você juntar a sua é. microbiota com quem não se cuida, vai lá no Carnaval de Salvador, vai trocar a tua Exatamente. microbiota lá pra você ver o que vai acontecer na sua Nossa, a próxima minha semana. melhorou muito depois que eu casei. Então aí, Marquinho, parabéns aí, meu mestre. Então, e agora quando a gente pensa a gente está falando agora de coisas naturais que podem ajudar, né, nos casos psiquiátricos. Uma coisa que está muito em alta são os próprios psicodélicos, né, principalmente para tratamento de depressão
refratária, né, depressão que a gente não tem sucesso com outros tratamentos, tem meta-análises aí comparando com os antidepressivos convencionais. Então, o que que você considera que existe algum lugar para esses psicodélicos na psiquiatria que você acredita? E se existe, quais psicodélicos? Eu acredito que sim, que existam. Eu acho que os resultados, né, são muito intrigantes e muito positivos, mas quando a gente pega a história, né, dos grandes lançamentos em psiquiatria, né, a gente falou do Prozac, mas assim, todo grande lançamento em psiquiatria, você vê um fenômeno de que assim, os estudos iniciais eles tinham um tamanho de efeito, uma eficácia enorme, Empolgação, todo mundo, isso aqui e aí com o tempo vão surgindo estudos maiores, estudos naturalísticos, e você vê que não é bem assim. Mas ainda assim, eu já vi essa empolgação, né, ao longo aí dos meus quase 20 anos de carreira de psiquiatra, eu já vi essa empolgação várias vezes e depois, ó, não é bem assim. Mas eu acredito que sim, os psicodélicos vão ter um papel. Eu acho que você, como tudo, vai ter subgrupos que vão tender a responder melhor a psicodélicos, outros que não, a antidepressivos tradicionais. Os psicodélicos mais bem estudados hoje para depressão é a psilocibina, né, que vem do cogumelo. A ayahuasca tem sido bastante estudada, a própria LSD, mas a psilocibina muito mais do que o LSD. E o MDMA, o êxtase, né, tem sido bastante estudado para estresse pós-traumático. Na verdade, o MDMA tá para receber uma aprovação regulatória do FDA para tratamento de estresse pós-traumático. Hoje, as pessoas já estão usando, né? Supostamente, não só Off-label. no Brasil, mas no mundo, Off-label. né? Porque é muito fácil você conseguir Sim. psilocibina, né? Então, eu tenho muito paciente que já usou, já está usando, você compra na internet e você vê que, assim, muitos não respondem, né? É interessante observar que você tem dois tipos de estudo com psicodélicos. Você usar o psicodélico como se fosse um antidepressivo, administrando ele com uma determinada frequência, ou terapia assistida por psicodélico. Sim. Porque o psicodélico ele promove uma série de alterações em relação ao seu estado de consciência, autopercepção, né? Às vezes, né, pode potencializar uma vivência, um insight, uma vivência, né, que a gente chama uma epifania. E então você tem hoje está sendo muito estudado as terapias assistidas por psicodélicos, ou seja, o psicodélico ele induz uma vivência significativa na pessoa e você depois v- entra com uma terapia que a gente chama integrativa para significar aquilo, né, e contextualizar aquilo no paciente. Os resultados são muito promissores, mas eu ainda acho que faltam resultados e assim, os meus pacientes do consultório, eles usam êxtase por conta própria, eles usam psicodélicos por conta própria, ayahuasca, há muito tempo, sabe? E agora recentemente com essa onda aqui de novo, né? Você tem fundos bilionários, né, de investimento, você já tem fundos, né, na bolsa, né, para investir em psicodélicos. Tá aí uma coisa que me intriga, né, porque psicodélico é muito barato para produzir, né? Diferente até de canabinoide, você precisa de uma quantidade muito grande Sim, da sim. planta, né? A gente fala microdose, né? Microdose. Microdosagem, é porque é pequena mesmo, você não precisa de muito cogumelo para produzir isso. Eu ainda estou assim, coçando a cabeça para entender como Entender. esses fundos pretendem ganhar bilhões, e, por exemplo, tem estudos mostrando, estudos em depressão em pacientes oncológicos, que o tratamento com o efeito antidepressivo do psicodélico, ele pode perdurar por anos até. Sim, sim. Então, assim, como que eles pretendem ganhar dinheiro com isso? Vai cobrar $100.000 uma aplicação de uma coisa que a pessoa pode cultivar no quintal? Então, sabe, eu vejo esse ruído e grandes fundos bilionários, isso já A me conta liga a não tá fechando, né? Parece a uma conta bolha, né? Parece uma bolha. parece uma bolha, parece. E os pacientes usam, né? A gente vê isso, mas os pacientes usam. Eles falam, eu tentei, doutor, meu amigo comprou, não sei o que, ele cultivou. Então, mas eu ainda assim acho que vai ter um subgrupo de pessoas que pode se beneficiar. E eu acho a ideia da terapia assistida por psicodélicos particularmente interessante. Eu gosto dessa ideia. Legal. E quando a gente fala em ayahuasca, né, no Brasil a gente tem bastante a cultura, que veio dos indígenas, muitas pessoas, né, relatam melhoras realmente, assim, essa questão catártica e de ressignificar, e outras pessoas, por mais que não sejam muitas, a gente vê alguns episódios até de desencadear Piora, uma né? psicose. Isso mesmo. O que que você recomenda àquelas pessoas que estão nos assistindo e nunca fizeram um ritual de ayahuasca? Quais seriam as precauções que essas pessoas deveriam ter antes de pensar em fazer um ritual?
Ótima pergunta, e é isso mesmo, né? Quando a gente pega a fisiologia da ação da ayahuasca, eu não tenho dúvida que é um potente antidepressivo, né? Vai ter uma ação antidepressiva muito potente, mas em quem tem uma tendência à desregulação do humor, existem isso. Tem pessoas que nunca desenvolveram um quadro, ou pelo menos um quadro clinicamente significativo de oscilações do humor de bipolaridade, mas tem uma tendência genética lá escondida. E quando se expõe, aquilo pode eclodir a pessoa a entrar num surto, um surto de euforia, um surto psicótico. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Então, é importante para essa pessoa, primeiro, ela refletir como que ela está emocionalmente, o histórico familiar dela e os centros sérios, né? Então hoje a ayahuasca ela é permitida no Brasil no contexto de credos religiosos, né? Existem algumas igrejas, alguns centros, e normalmente esses centros eles têm todo um cuidado, né? De ter psicólogos que fazem uma entrevista, eles fazem todo um questionário, né? Para saúde do indivíduo. O fato é que muitas pessoas mentem. Por quê? Porque as pessoas elas querem usar, Claro. elas querem Elas se tomar. enganam, né? Então, sejam sinceros, saibam que tem riscos associados, né? E que não é à toa que esses centros sérios, essas igrejas, eles têm todo esse cuidado de fazer uma entrevista de saúde, de ter uma entrevista psicológica, justamente para poder minimizar esses riscos, Eu né? ia te perguntar, na entrevista você consegue neutralizar os riscos? Você falou em minimizar. Você consegue neutralizar, não? Não, neutralizar Não tem um filtro que você fale, não. Tem alguma característica que você fala, essa pessoa é melhor não fazer agora? Olha, se ela tiver algum sintoma de desregulação do humor, é um histórico familiar O que muito seria um importante. sintoma de desregulação de humor? A pessoa, né, ela sente o humor dela oscilar muito, né? Um dos sintomas mesmo mais dia? no mesmo dia ou às vezes ao longo em diferentes dias, né? Às vezes semana tá bem, semana tá mal, semana tá extremamente energético, empolgado, depois de alguns dias já fica mais, né, pesado, letárgico, sem energia. Eu acho que a tendência, as manifestações mais objetivas de uma tendência à desregulação do humor, uma tendência à bipolaridade, elas se manifestam muito nos nossos ritmos biológicos, nível de energia, velocidade de raciocínio e sono, né? Tem um conceito que a maior parte das pessoas leigas não conhece, que é a diferença entre insônia e redução de necessidade de sono, né? Na insônia, né, você não tem um sono satisfatório, você não consegue ou adormecer, ou é um sono picado, ou, né, um sono encurtado, mas a pessoa isso tem um impacto, né, na energia dela, a pessoa fica cansada, fadigada, esgotada, acabada, né? Na redução de sono, a pessoa dorme uma quantidade de horas menor do que o habitual e não só não se sente cansada, como ela se sente mais pilhada, acelerada, mais capaz. E isso é um sinal de alerta grande e objetivo, né, que essa pessoa tem uma tendência a uma desregulação do humor e muito provavelmente ela está já tendo manifestações de desregulação do humor, mas muitas vezes, por exemplo, quadros leves de euforia, eles são associados a um aumento de produtividade, mais até do que qualquer prejuízo, né? E você fala, mas espera aí, por que isso é um diagnóstico médico? Por que isso é uma condição médica? Essa pessoa ela está até melhor. Está voando. Está voando, né? Está trabalhando mais, produzindo mais, dorme menos e ainda assim está, né, mais energia. Porque a gente sabe que isso vai dar errado em algum momento, que isso está associado a um prognóstico, essa oscilação do humor, se não abordada, ela vai tender a ocorrer com intensidades progressivamente maiores e não só, né, nessa esfera da energia, né, do otimismo, do melhor desempenho, mas também, né, começando a apresentar os sintomas de depressão, de cansaço, de fadiga. Quer dizer, essa desregulação biológica vai tanto, né, para o lado da energia como para o lado da fadiga, do cansaço, da falta de energia, e é muito comum ao longo com alguma periodicidade a pessoa, né, mudar. E a pessoa ao natural, mas o que aconteceu? Tô mais cansado, será que eu briguei, né? Tô insatisfeito com o trabalho, e muitas vezes é algo desproporcional aos eventos externos, né? É difícil, a gente está falando aqui Isso que eu ia falar, acho que todo mundo que está ouvindo deve ter isso, né? Nossa, Você tem isso também, dona Leite? Eu estava pensando aqui, eu vou sair daqui e já marcar uma hora. Eu acordo feliz, eu acordo feliz todo dia, cara. Não, eu acordo feliz, mas o lance que ele falou, tem a fase que você está produzindo mais, outra você está cansado, você está mais eufórico. Eu já quero marcar uma consulta Não, com você. o lance é, quando que isso passa a ser preocupante? Preocupante, quando isso começa a acontecer de forma cada vez mais intensa e você tem prejuízos mais sutis, né? Você começa, normalmente, quem está mais energizado, por mais que esteja mais produtivo no trabalho, nos estudos,
tem uma tendência maior Se a arriscar. uso de substâncias, se arriscar mais atitudes Comprar casa, não podia comprar impulsivas, casa, taca a panela no cachorro. exatamente, gastar mais do que Do nada compra uma pode. bolsa. Todo mundo aí, né? Do nada tá no site ali da Farfetch. Exatamente. Não, hoje, né, poxa, com o Mercado Livre, rápido, meu, Faz tudo ali, Eu né? me clique, identifico né? aí nessa impulsão aí tudo de um clique. comprar. Do nada. Né, nos Estados Unidos, a Amazon tem uma campainha do que você, né, tá habituado mais a comprar. É só você apertar a campainha, dá umas 2 horas, vem um caminhão da Amazon lá te entregar. Nossa senhora. Tem uma Não, tá prima- cada vez mais fácil. Tá todo mundo viciado em dopamina. Todo mundo, Acho todo que é o que mundo. aconteceu nessa... Boa, dona Lídia, falar em dopamina, e quando a gente passa pro transtorno de déficit de atenção, a questão hoje é que todo mundo está usando, né, um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção para poder usar um Venvancezinho e dar uma turbinada com uma anfetamina. O que você considera realmente que está acontecendo? O transtorno de déficit de atenção vem aumentando, ou os diagnósticos vêm aumentando, ou as pessoas vêm dando um somebody love para ganhar produtividade pelo Venvance? Eu acredito que seja uma mistura dos três. Tá. Tá? Eu acho que, claro, a conscientização da existência dessa condição, claro que favorece mais o diagnóstico, inclusive o diagnóstico precoce nas escolas, mas também tem uma conveniência, né? Eu acho significativo que próximo ao vestibular começa a faltar estimulantes nas farmácias, né? Literalmente, Estranho, né? sim. Os pacientes que precisam mesmo começam a ficar desesperados. Desesperado, sim. Doutor, eu fui em 3 farmácias, não tem, o que eu faço? Né? O Brasilzão é complica- demais, né, cara? É igual pré-carnaval que acaba todas as bolas, todos os anabolizantes, Tava não tem mais todas as anabolizante. camisinhas. Exatamente. Que a gente fica desesperado ali com nós, velho. Cara, eu acho que é um fenômeno muito do Brasil isso, porque nos outros lugares não tem isso, né? No sentido de. Claro que tem o uso off-label, of course, né? Sempre vai ter, mas não tem essa questão de acabar para quem precisa e ficar uma festa do caqui. O que você acha nessa questão do Venvance, né? Que seria uma boa condução? As pessoas que acham que não estão focando, você tem algum step by step aí para orientar, tipo assim, cara, antes de você usar o seu Venvancezinho aí, para tudo e pensa se você tem isso, tem algum passo a passo que você poderia dar aqui para nós? Não, com certeza. Primeiro, assim, o transtorno do déficit de atenção clássico é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? As manifestações se iniciam na infância. Tem hoje todo um argumento de transtorno de déficit de atenção que se inicia no adulto. Para mim, transtorno de déficit de atenção ou dificuldades cognitivas que se iniciam no adulto, eu acredito que estejam relacionados a distúrbios metabólicos e que não são bem, né, compreendidos ou classificados na medicina, mas que quando você começa a entrar na medicina funcional, você começa a ver que tem uma base metabólica, sim, mas o transtorno de déficit de atenção clássico, para mim, ele tem um início na infância. E aí já vem um desafio. A gente sabe que pessoas inteligentes, né, que tem um QI... Bom, primeiro assim, transtorno de déficit de atenção não tem nada a ver com inteligência. Né, a pessoa tem uma dificuldade de focar, né, na leitura, né, por exemplo, na aula com diferentes estímulos, um amiguinho falando, outras pessoas falando, isso não tem nada a ver com inteligência. E tem estudos mostrando que a inteligência mascara o déficit de atenção. Por quê? Porque a pessoa ela vai, desde cedo, desenvolvendo, né, estratégias para lidar com isso, anotar mais, né, a pessoa ela entra no hiperfoco, ela se força a entrar no hiperfoco, mas acho que algumas perguntas elas ajudam, né? Então eu sempre pergunto aos pacientes, poxa, aquela situação da professora, né, pedir para ler um texto em aula, na escola, quanto que você sempre sentia o tempo insuficiente, ou sentia que seus amigos terminavam antes, você tinha que ficar voltando no mesmo parágrafo, né? É evidente que as pessoas que têm um distúrbio de aprendizagem, né, que de alguma forma têm alguma dificuldade, né, do andamento escolar, do desempenho escolar, é claro que isso já chama atenção e tem que ser investigado, e transtorno de déficit de atenção não é a única, né, não é a única causa, né, de um problema de desempenho escolar. Você tem vários outros distúrbios de aprendizagem, dislexia, distúrbio de processamento auditivo central, outros distúrbios de processamento sensorial, e eles se misturam muito, né, as manifestações são muito inespecíficas, mas eu acho que essa história, de novo, né, da infância, de uma dificuldade de leitura, de concentração na infância, mesmo que isso não venha acompanhado, né, com um mau desempenho escolar, isso eu acho que é o principal sinal de alerta. E você acha que teve algum impacto aí
a anfetamina, né, já combinada com a lisina, que é o próprio Venvance, que tem um metabolismo um pouco mais lento, chegando no mercado aí a partir de 2006, 2007 e 2015 para compulsão, né? Isso permitiu com que a gente passasse mais, né, o Venvance para as pessoas com mais indicações. Então, tanto a pessoa que tem déficit de atenção quanto a pessoa que tem compulsão chega lá no médico e pode ser, né, prescrito um Venvance. O quanto o fato do Venvance, né, ter melhorado o metabolismo das anfetaminas contribuiu também para a gente usar mais, porque antigamente o cara usava uma anfetamina e tinha um rebote muito grande, o metabolismo era mais rápido, aí ele tinha um rebote no mesmo dia, já a produtividade não era tão legal no dia todo, e o fato de você aí ter o metabolismo de primeira passagem permitiu com que você tenha esse funcionamento um pouquinho mais prolongado e que a pessoa sente produtivo o dia inteiro, ou seja, o Venvance foi criado recentemente e realmente as pessoas têm conseguido usar o Venvance como um adjuvante de uma rotina moderna que nós temos. O quanto que isso foi impactante para aumentar os casos de tanto déficit de atenção quanto compulsão? Eu acho que isso gera, assim, uma pressão por um diagnóstico por conveniência, né? De novo, né, numa situação, né, de medicina em que poucas pessoas têm acesso a uma medicina privada, em que o profissional de saúde vai dedicar um tempo adequado, né, para conhecer, investigar, mapear aquela pessoa, e que muitas vezes o diagnóstico tem que ser feito numa conversa de 10, 15, 20 minutos que seja, qual é a chance do médico pressionado lá não passar por conveniência, entendeu? Ele tem uma pressão por produtividade, né? Então, assim, o paciente está buscando isso porque ele, por alguma razão, ele sente, né, que aquilo vai melhorar ele, e é claro que no meio disso tem pessoa que tem realmente déficit de atenção, e a gente sabe que quem tem mesmo déficit de atenção, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele está associado a várias complicações ao longo da vida, uso de substâncias, mortalidade prematura, problemas legais, né, dificuldades sociocompassionais, mas o que a gente está falando aqui é do excesso de diagnóstico, se eu estou entendendo bem. Sim, sim. Né, e como isso está sendo usado, né, de conveniência, quase como um doping da vida moderna, seja para performar melhor em vestibular ou provas, ou para expandir os nossos limites fisiológicos, porque é isso, né? Hoje a gente vive, principalmente aqui, né, num centro urbano como São Paulo, a nossa vida é muito hostil, para for pensar na nossa, para a nossa fisiologia, para aquilo que o nosso corpo foi desenvolvido, né? Esse tempo de tela, essa pressão, horas de trabalho e uma cobrança por produtividade, que é isso, as pessoas estão se vendo pressionadas a expandir os seus limites fisiológicos e muitas vezes não é má intenção, a gente falando aqui parece que é má intenção, mas a pessoa ela se sente fadigada, ela sente que ela não está rendendo, e muitas vezes é isso, a pessoa está num esgotamento, ela está com uma dificuldade cognitiva por um esgotamento, não é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas ela está efetivamente com, né, uma dificuldade cognitiva. E o estimulante, o Venvance ou outro estimulante, ele vai resolver isso temporariamente, porque chega uma hora que o corpo não aguenta e colapsa. O último empréstimo, né? Exatamente. E quanto que você acha que as redes sociais e o uso do celular está impactando na saúde mental da galera? Muito, mas muito. Né, muito. Tanto uma questão mesmo de uma adição, né, tem propostas, não é ainda um diagnóstico oficial, mas uso problemático de smartphones, né, que vem crescendo vertiginosamente entre os jovens, mas a proposta, né, dessa entidade é isso, você tem, né, sintomas como se fosse uma dependência química, né, você tem uma tolerância, a pessoa vai abandonando, né, áreas importantes da vida para ficar lá no smartphone, inclusive a criança, e tem abstinência, você tira, a pessoa vira uma fera, a criança começa a espernear, chutar, agride os pais, então você tem todas as características de uma dependência. Realmente é um cuidado que a gente ainda não tem, é igual quando o cigarro foi, né, trends, né, o cigarro era moda, você fumar uma coisa legal, você sair na foto a gente fica muito mal acostumado, né, porque você começa a ver vídeo de curtinho, aí você precisa ver um vídeo maior, você não consegue, você está condicionado a ver coisas curtas. Você vai ler 2, 3 páginas, não consegue nem ler uma página. Você tem paciência para tudo, aí você vai pedir um iFood e você fica puto porque demora, mas não está demorando, é porque você está condicionado a ser tudo muito rápido, Tem que né? passar um mês na Bahia, dona Leide. Aí, bora.
Bora. E para a gente finalizar, a pergunta final, aquelas pessoas que nos assistiram até aqui e gostariam de ter um melhor equilíbrio mental para performar melhor, para sair um pouco da média, para a gente conseguir se destacar no ramo que você deseja. Qual seria o seu conselho de vida para essas pessoas que desejam ter uma mente produtiva? É muito simples, Dupra, é realmente simples, né? A atividade física, boa alimentação, e se mesmo assim você sentir que tem algo errado, seja emocionalmente, seja em termos de, né, desempenho cognitivo, rendimento no trabalho, tem que procurar um profissional especializado e procurar entender o que está acontecendo, porque são várias, né, possíveis condições que podem realmente impactar a saúde mental das pessoas, independente do hábito de vida. Claro que o hábito de vida, eu não tenho dúvida que ajuda a prevenir, né, vários transtornos mentais, e mesmo aqueles que têm, né, uma contribuição maior da genética, os bons hábitos de vida eles tendem a melhorar o prognóstico e prevenir complicações dos transtornos. Mas é simples, né? O nosso corpo ele não foi feito para ficar parado, a gente tem que se movimentar e a gente tem que se alimentar bem. Senhoras e senhores, com vocês, Dr. Marcos Zanetti, obrigado mais uma vez pela presença, obrigado pelos ensinamentos. Dona Leide, algum aviso para a gente finalizar? Procure ajuda médica se precisar. E não tentem fazer loucura, né? Obrigado mais uma vez, Dr. Marcos, pela presença e por todos os conceitos trazidos aqui. Senhoras e senhores, desfrutem. Mestre Kendi, aperta o off. Deixa um comentário aí.